Olha, eu sei que você, por algum motivo, razão ou circunstância, você está tentando criar novos hábitos e no terceiro ou quarto dia você sempre abandona aqueles hábitos e volta para sua rotina anterior. Eu sei disso porque eu também sou assim, todo mundo é assim. É do ser humano a gente tentar buscar melhorias. Então você está tentando trabalhar mais, você está tentando estudar, você está tentando ir para academia, treinar, comer melhor. Então é do ser humano buscar alguma melhoria na sua vida, seja ela qual for, gastar menos dinheiro. Então sempre você está tentando melhorar. É nosso, é da nossa natureza. Mas por que você desiste no terceiro ou quarto dia? E isso sempre acontece com todo mundo, comigo, com você, com quem está ao seu redor, com todo mundo. Isso acontece porque no terceiro ou quarto dia a gente não depende mais da nossa motivação, da nossa força de vontade. A gente vai começar a depender da disciplina daquilo ali. E quando eu falo força de vontade, não é do desejo de querer melhorar, porque o desejo de querer melhorar ele sempre vai estar ali. Falta da força de vontade, ali da motivação mesmo, de acordar e falar, não, eu vou fazer. Você não acorda desse jeito. Você vai depender da sua disciplina, né, do seu mental e de fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo sem vontade de fazer naquele momento. Eu, ao longo da minha vida, eu fui obrigado a criar hábitos de estudo, porque eu estudava para concurso público. Para quem não sabe, eu sou servidor público do estado de Goiás, e é de Goiás, não é do Goiás. Quem não é daqui geralmente fala errado. Então, por favor, me ajudem. É de Goiás. Então, eu sou servidor público do estado de Goiás e eu tive que criar o hábito de estudar quando eu comecei a estudar para concursos públicos. Porque eu não tinha esse hábito nem no colégio e nem na faculdade. Nunca tive esse hábito, nunca foi um forte meu. Eu era aquele aluno que eu estudava na véspera da prova quando eu estudava ainda, né? Então, eu tive que criar esse hábito. E eu fui obrigado a estudar formas de criar esse hábito do estudo. Então, eu estudei, eu aprendi a criar esse tipo de hábito. E é isso que eu quero falar aqui para você hoje. Só que antes de eu começar, eu quero que você entenda que eu não sou diferentão, que eu não sou melhor que você, eu não sou nada de diferente de você. Eu apenas entendi como criar esse hábito, criei esse hábito e passei no concurso. E hoje eu estou criando hábitos para outras coisas. Então eu estou criando o hábito de treinar, o hábito de me alimentar melhor, o hábito de ler livros, o hábito de estudar, o hábito de produzir conteúdo e vir gravar para postar um vídeo aqui no YouTube. Então eu estou criando outros hábitos na minha vida, porque eu entendi como criar hábitos. E é isso que eu quero passar para você, porque você é uma pessoa comum, qualquer pessoa pode aprender a criar novos hábitos. Basta entender como eles funcionam e aplicar pequenas mudanças sutis no seu dia a dia. Então, vamos começar primeiro com como os hábitos funcionam. Eles funcionam da seguinte forma: os hábitos eles são formados por três estágios. Então, nós temos ali o gatilho, ou a deixa, como você preferir. Temos a rotina, ou que é a ação, né? E temos a recompensa. Isso aqui a gente vê no livro O Poder do Hábito. O gatilho é aquilo que starta em você a necessidade de realizar alguma ação. Então, o gatilho é o que vai acender, te alertar para o seu cérebro entender que ele precisa realizar aquela ação. A ação, a rotina, é o hábito em si. Então, eu vi o livro é a deixa. Eu abri o livro e comecei a ler, isso aqui é a ação. O conhecimento, a sensação de satisfação pelo conhecimento é a recompensa, entendeu? Então, um exemplo prático aqui para você. Então, o hábito ele vai funcionar assim. Então, para você colocar esses hábitos em prática, você tem que primeiro entender como os seus hábitos estão funcionando. Qual é a deixa, qual é a rotina e qual é a recompensa daquele hábito. E eu já vou te falar que é muito mais fácil você mudar um hábito ruim para um hábito bom do que criar um novo hábito do zero. Porque um hábito ruim, ele já tem a deixa, a ação e a recompensa. Para ele se tornar um hábito bom, basta que você troque a rotina, a ação. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que eu publiquei alguns shorts aqui sobre isso, mas eu vou te dar esse exemplo. Quando eu estava no plantão na Polícia Penal, eu tinha que lidar com um público que não é dos mais agradáveis, que são os presos e seus familiares. Nem sei se eu podia estar falando aqui, mas eu estou falando.
Então, isso é um trabalho estressante. Você trabalhar em unidade prisional é um trabalho estressante. Eu chegava em casa, a tendência era que eu descontasse o meu estresse nos outros, na minha família, nos meus pais, na minha esposa. Então, eu tinha que modificar essa rotina para recompensa de aliviar o meu estresse vir a partir de outra rotina. O que eu fiz? Eu busquei outra ação que me aliviasse o estresse. Então eu comecei a correr. Então a corrida foi uma forma que eu encontrei de modificar a rotina de um hábito. Então eu chegava estressado, eu tinha a deixa, ao invés de agir simplesmente descontando nos outros o meu estresse para aliviar de alguma forma, eu ia correr, eu ia praticar uma atividade física para liberar toda aquela energia negativa que eu estava sentindo, entendeu? Então, vamos começar aqui e eu vou colocar aqui o roteiro do vídeo para vocês, como eu estou fazendo nos últimos vídeos, para vocês acompanharem junto comigo e entenderem o que eu quero falar com mais precisão. Então vamos lá. Por que os hábitos falham? Isso aqui é muito relativo, mas foi uma coisa que eu percebi nas minhas leituras sobre esse assunto e nas minhas ações quando eu precisava mudar os hábitos. Então, por que os hábitos falham? Geralmente a gente quer começar de uma forma perfeita. Ou você está buscando a condição ideal, ou você quer se tornar a pessoa ideal. Então, no começo, vou te dar um exemplo da minha criação de conteúdo aqui. Eu procrastinei muito para criar conteúdo porque eu queria ter uma luz, queria ter uma luz de fundo, e se você gostou, inclusive, né? Então eu queria ter uma luz de fundo, se você está achando legal, se está achando bonito, vai vir uma luz de cenário para cá, acho que chega essa semana. Mas comenta aí se melhorou um pouquinho do que você estava vendo anteriormente. Se você não gostou, saiba que vai melhorar. Mas eu estava esperando a condição ideal para produzir o conteúdo. Eu estava querendo ser a pessoa ideal para falar aqui com vocês. E como eu já disse, eu não sou. Eu sou igual a você. Só que eu tenho outra visão da vida que eu posso trazer aqui, do mesmo jeito que você tem a sua e que você pode fazer o conteúdo sobre ela também. Então eu estava querendo começar do jeito perfeito, querendo ser perfeito para começar. E aí, outra forma, você quer as condições ideais, as condições perfeitas para começar, ou você quer que tudo saia de forma perfeita. Então, eu vou na academia hoje, essa semana, eu vou começar a ser fitness. Você quer ir na academia a semana inteira, o mês inteiro, até sábado e domingo você quer ir na academia para mostrar que é uma pessoa fitness, que é uma pessoa agora que pratica exercícios físicos. Isso não vai dar certo, porque vai chegar um dia que você vai estar cansado e você vai depender da sua disciplina para ir e você ainda não entendeu como formar uma disciplina, você ainda está dependendo da força de vontade. Você vai esgotar as suas energias todas tentando ser perfeito. Então, se você entender que você não vai começar perfeitamente, você não vai nunca ter as condições ideais para começar, e que você nunca vai começar do jeito certo, você vai começar falhando e sempre tendo algumas recaídas para a vida antiga. Se você não entender isso, você nunca vai começar, tá? Então, eu estou dando um exemplo da pessoa da academia, eu vou te dar o exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu levantei 5h30 da manhã para correr, estava chovendo aqui em Goiânia. Hoje é terça-feira, dia 24, o momento que eu estou gravando, 24 de junho, o momento que eu estou gravando esse vídeo, de 2025. Ele será publicado na quarta-feira. Então, hoje, terça-feira, eu levantei cedo para correr e estava chovendo. Você acha que eu queria correr? Não queria. Então, eu tenho que entender que existe a possibilidade da falha. Só que eu fiz o que eu deveria fazer, mesmo não querendo. Eu fui lá e corri e pratiquei a minha atividade física, aquilo que eu tinha planejado. Só que para eu chegar nessa disciplina, demorou demais. Eu falei várias vezes até eu chegar nessa disciplina de ir correr mesmo com chuva, porque eu tenho um objetivo final. E eu tive que arrumar esse objetivo final. Então você tem que entender que você nunca vai começar do jeito perfeito e que ocorrerão falhas no meio do caminho. A motivação inicial ela vai te enganar. A motivação inicial, a vontade de mudar, ela vai te enganar porque, igual eu tô te falando, vai chegar lá na frente que vai ter um dia que você não vai estar motivado, você não vai querer fazer aquilo ali. E para chegar no objetivo que você estipulou, você vai ter que fazer mesmo sem querer. Muitas vezes aquela motivação inicial ela mudou, ou ela está inexistente. E aí você tem que buscar a disciplina dentro de você. E é aí que vai nascer
a pessoa que realmente quer daquela pessoa que está testando como fazer as coisas. Só que a pessoa que realmente quer, que é disciplinada, que vai levantar todo dia, vai na academia querendo ou não, ela vai demorar para acontecer. Uma das táticas que eu tenho para saber se eu vou treinar no dia ou não, por exemplo, é que eu deixo para decidir isso quando eu estou lá na academia. Então, por muitas vezes, geralmente quando eu vou treinar no Muay Thai ou na preparação física, eu saio do meu trabalho e vou de carro junto com a Amanda até a academia. Muitas vezes eu cheguei lá e realmente não estava bem e falei, não, vamos para casa. Então, você tem que entender isso daí. Você tem que entender que a sua disciplina ela não vai vir no início. Ela não vai vir de uma vez. A motivação do início ali, ela não é de sua disciplina. Na sua primeira semana, você não é uma pessoa disciplinada. Você está ainda evoluindo com isso. E se você não captar, não colocar isso na sua cabeça, que você vai ser enganado por essa motivação e que você vai falhar, aí você vai ficar desesperado na primeira falha. Porque a falha ela vai acontecer. O que não pode acontecer é a falha se tornar um hábito. Então, por isso que eu tenho a regra do nunca dois. Nunca falha 2 dias seguidos. Então, se eu me propus a ler esse livro aqui todos os dias, eu nunca vou falhar 2 dias seguidos. Eu posso falhar hoje, mas amanhã eu vou ler. Geralmente eu busco um tempo que eu leia a mesma quantidade, que uma quantidade que vale para os 2 dias. Então nunca fale 2 dias para a falha não se tornar um hábito, mas entenda que a falha vai acontecer. Porque no começo você não é aquela pessoa 100% disciplinada. E aí que entra outra situação. A falta de um sistema de apoio, de um ambiente, alguma coisa que te ajude com o hábito. Isso daqui acontece muito quando você inicia uma dieta ou quando você busca uma alimentação saudável. Você está buscando uma alimentação saudável, você está buscando uma dieta, mas tem uma bolacha, um biscoito, como você chamar aí na sua região, o tempo inteiro no seu armário. Você abre o armário, está lá o pacote de bolacha. Você abre o armário, está lá um doce. Você abre a geladeira, só tem coisa que não presta. No seu celular, o iFood está te mandando notificação o tempo inteiro. Então, falta um ambiente que te dê apoio para aquela situação da dieta, que te dê um apoio para você adquirir hábitos de comer melhor. Então, você pode ir montando essa rede de apoio aos poucos a partir do seu ambiente físico. Então, se você quer ler um livro, deixa o livro do lado da sua cama. Se você quer ler ele antes de dormir, ou se você quer ler ele ao acordar, deixe ele lá do lado da sua cama para quando o despertador tocar, você já olhar para o lado e ver o livro. E aí, ao invés de apertar o botão soneca, você vai pegar o livro para ler. Na dieta, tire coisas que não são saudáveis, que não estão dentro da sua dieta, do seu armário, da sua alimentação. Quando for fazer compra, tire isso da lista de compras, entendeu? Quando você for querer fazer exercícios físicos, já deixa a sua roupa pronta ali do lado da cama também. O despertador tocou, você já levanta e veste a roupa. Então, monte um ambiente físico que te permita agir de acordo com aquele hábito que você quer criar. E depois o ambiente através das pessoas. Então se aproxime de pessoas que tenham os mesmos hábitos que você. Se aproxime de pessoas não que tenham os mesmos, até, né? Mas que queiram ter os mesmos hábitos que você. Para você ter um parceiro, para você caminhar junto. Tem um livro que ele chama Milagre da Manhã. Esse livro ele fala basicamente o que você tem que fazer de manhã para ter sucesso, de acordo com ele. Então, acordar mais cedo, ficar em silêncio refletindo algum tempo, ter um diário de gratidão para realizar sua escrita, ler um livro, praticar atividade física. Então, ele fala o que você tem que fazer pela manhã. E ele fala que para você conseguir esse hábito de fazer essas coisas pela manhã, você tem que ter um parceiro de responsabilização, que ele fala. E esse parceiro de responsabilização é basicamente alguém que te cobre e que você cobre ele para vocês juntos realizarem esses hábitos e se colocarem em situações que gerem esses hábitos. Então tem um parceiro de responsabilização. Pode ser sua esposa, seu marido, pode ser um irmão, alguém que mora junto com você, pode ser um amigo que queira acordar junto com você, um manda mensagem para o outro no WhatsApp cobrando, e aí, levantou? Uma pessoa que vai junto com você na academia. Então, tenha um parceiro de responsabilização que te cobre, que te ajude na criação desse hábito. Então, monte
um ambiente físico e um ambiente com pessoas que queiram as mesmas coisas que você. Então eu coloquei aqui o que funcionou para mim, que é a última parte do vídeo. O que funcionou para mim? Primeira coisa, um começo ridiculamente pequeno. Ridiculamente pequeno. Eu vou te dar o exemplo de quando eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu não dava conta de correr 1 quilômetro. 1 quilômetro, na praça que eu corria, eram 4 voltas. Eu não conseguia correr sem parar. Então eu coloquei um começo ridiculamente pequeno. Eu ia para lá para correr 1 quilômetro. Mas esse era o hábito da corrida. Só que eu tinha que destrinchar o hábito da corrida em outros hábitos menores ainda. Então eu tinha, se esse hábito de correr 1 quilômetro, depois ia aumentando, já era um hábito ridiculamente pequeno, no meu contexto ele era muito grande. Por quê? Porque ele era destrinchado em vários hábitos. Então primeiro tinha o hábito de colocar o despertador de manhã, depois o segundo hábito era colocar o tênis, depois o terceiro hábito era descer no elevador até lá embaixo no prédio, e assim eu ia destrinchando esses hábitos em pequenos hábitos. No livro Hábitos Atômicos, ele chama isso de micro-hábitos. E os micro-hábitos são pequenos hábitos dentro de um hábito grande. E eles fazem parte do sistema, porque se você ficar focado na meta de correr todos os dias, você vai acabar se esbarrando na falta de motivação. Mas se você colocar um sistema de micro hábitos e vários micro hábitos, talvez você vai cumprindo esses hábitos, já vai te dando uma sensação de vitória e você consiga correr todos os dias. Então eu tinha um começo ridiculamente pequeno. Ao invés de querer ler um livro por semana, eu colocava o hábito de ler 5 páginas por dia. E aí até que um dia eu consegui ler um livro por semana, porque eu abria, lia 5 páginas, e falava, não, mas eu preciso terminar isso daqui. E aí eu ia criando o hábito da leitura. Então, um hábito muito pequeno. Não tente hábitos grandes. Ah, eu quero ser fitness esse ano. Não, tenta o hábito de ir para academia 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Ou só de vestir a roupa da academia, que já vai te dar uma sensação de que você precisa ir para a academia e você vai desenvolvendo um novo hábito. Eu deixo visível o que eu quero lembrar. Então, coloco o livro perto da cama para eu ler logo que eu acordo. Coloco perto do sofá para a hora que eu chegar do trabalho, ele tá ali para eu ler. Eu deixo a roupa do treino pronta do lado da minha cama para eu já levantar, já vestir a roupa para não ter desculpa de não vou treinar. Então eu deixo visível as coisas que eu quero e deixo invisíveis aquilo que eu não quero. Então se eu estou lendo um livro, o meu celular não está perto de mim. Se eu estou lendo se está na hora de ler o livro, a televisão está desligada. Muitas vezes eu nem estou olhando para a televisão. Às vezes eu venho aqui para o quarto que eu estou gravando esse vídeo agora, ou eu vou para o meu quarto lá e deito na cama e vou ler. Então eu deixo visível aquilo que eu quero lembrar, aquilo que eu quero fazer, e invisível aquilo que eu não quero. Volta o exemplo lá da dieta. Você deixa visível frutas ali na fruteira em cima da mesa e invisíveis alimentos não saudáveis. Guarda lá no fundo do armário. Então você tem que se estimular a criar um ambiente que seja propício ao desenvolvimento daquele hábito. Pequenos hábitos e pequenos avanços. Então se eu coloco lá o checkzinho lá, se eu marco, já está valendo. Vou voltar aqui para vocês verem no meu planner e já dá uma olhada aí. Aqui tem um planner e tem o treino da corrida. Aqui eu tenho que atualizar as datas, porque tem treino que eu não coloquei na planilha ainda, que eu já realizei. Mas vamos lá. Colocar aqui a tabela para vocês terem só uma pequena noção. Tá vendo aqui, ó, já foi finalizado. Só de apertar esse botãozinho aqui e colocar que foi finalizado, já é uma sensação de dever cumprido. Então, se eu tenho essa pequena recompensa, já é algo que me estimula, entendeu? Então, você tem que ter uma recompensa, você tem que ter um pequeno avanço, uma sensação de que você está avançando, uma sensação de que você conseguiu alguma coisa. Na corrida é isso daqui.
Assim, e outra coisa, na corrida também eu tenho a sensação de que eu estou avançando porque eu consigo participar de provas de corrida e aí eu sinto que eu estou avançando nos meus treinos, por isso que eu não paro de treinar. Na academia, você olha para o espelho e você vê o seu corpo mudando, por isso que você sabe que você não pode parar de treinar, porque você vê um avanço. Nos meus treinos de Muay Thai, eu sempre filmo, sempre coloco o celular para filmar. E quem me segue no Instagram vê esses filmes. E eu coloco para filmar por uma sensação de recompensa, para eu olhar o vídeo da aula anterior e ver que eu estou avançando, ver que o meu movimento melhorou, ter uma sensação de avanço. Então você tem que ter uma recompensa que te dê essa sensação de avanço. Por isso que estudar para concurso público é muito difícil, porque você não vê essa sensação de avanço. Muitas vezes a prova demora anos para você realizar essa prova. E você só vai saber se avançou quando você for aprovado. Então é muito difícil. E lá eu tinha outros tipos de recompensa, que não eram recompensas que davam essa sensação de avanço. Eram recompensas mais psicológicas. Então, se eu conseguir bater a minha meta de estudos, se eu conseguir fazer uma revisão e lembrar de tudo sem olhar no meu caderno, se eu tive a sensação de aprendizado, se eu estou saindo bem nos simulados, depende do que eu fazia no dia. Às vezes eu fazia uma revisão, às vezes eu fazia um simulado no domingo. Então, se eu me sair bem, se eu tive essa sensação de que eu estava aprendendo, eu me dava o direito de assistir uma série, por exemplo. Eu me dava o direito de ter algum lazer. No ano que eu fui aprovado no concurso, eu sempre vou falar isso, porque foi verdade, no ano de 2019. Naquele ano, o Goiás estava na Série A, eu sou torcedor do Goiás, e eu estudava durante o dia, eu dava a minha vida, e eu consegui em todos os jogos do Goiás naquele ano aqui em Goiânia. Por quê? Porque era a minha recompensa. Então, eu fazia tudo e ia no jogo do Goiás. Então, era a minha sensação de recompensa. Naquele ano, eu não deixei de sair para festas com meus amigos, eu não deixei de ir nos jogos do meu time, eu não deixei de ter nenhum lazer para falar, não, eu não posso ir porque eu tenho que estudar. Eu me planejei, eu me organizava e eu criei um hábito de acordar cedo e já fazer meu exercício lá na praça, minha corrida, minhas barras, voltar e já começar a estudar. A hora que dava 7 horas da manhã eu já tinha estudado 1 hora e meia. E aí que o pessoal da minha casa ia começar a acordar para tomar o café e fazer barulho, que é normal em casa que mora uma família. Então, ali eu criei o hábito de estudar antes do pessoal acordar, porque depois que eles acordavam era normal, queria ver televisão, às vezes fazia algum barulho e me atrapalhava. Então eu criei esse hábito para não deixar de lado os meus lazeres, as minhas recompensas. Então era uma recompensa mais psicológica. Eu fazia eu estudava porque eu sabia que se eu não estudasse eu não ia poder ter esses prazeres, essas recompensas. E eu repetia mesmo nos dias que eu não estava bom, que eu não estava satisfeito, que eu tinha acordado irritado, que eu tinha acordado cansado, que eu não estava afim. Hoje, por exemplo, eu já falei para vocês aqui nesse vídeo que eu não estava afim de treinar o meu treino de corrida, ainda mais que era treino de tiro, 1 minuto num pace de 3,50, 5 tiros de 1 minuto, ainda tinha aquecimento, desaquecimento, então, na chuva, de manhã, com 14 graus. Aqui em Goiás, 14 graus é frio pra caramba. Então eu não tava afim. Era um dia ruim, era um dia que eu tava cansado, dormi tarde, mas eu tinha que fazer. Então eu repito, eu faço mesmo nos dias ruins, porque quando você vai fazer um novo hábito, talvez o mal feito é melhor do que não fazer. Então o mal feito era para eu ler 10 páginas, mas eu li 3, 4, é melhor do que não ter lido nenhuma. Então faça mesmo no dia ruim, mesmo no dia que você está cansado, no dia que você não está afim, e no dia que você não quer. Porque eu já falei, a falha ela vai acontecer, mas ela não pode se tornar um hábito. Então deixa a falha para o dia que você realmente tiver que falhar. Para o dia que você tiver um evento que não vai dar para você treinar, porque você vai ter que ir no evento. O dia que você tiver que fazer alguma coisa que não deixe você realizar seus hábitos normais. E aí, esse dia conta como uma falha. Tente fazer o possível para isso, entendeu? Então, é dessa forma que eu consegui criar novos hábitos e fazer com que eu
uma pessoa normal, um cara normal, criasse hábitos de estudo, de treino, de leitura e conseguisse basicamente mudar minha vida. No caso, eu passei no concurso, esse ano eu fiz uma maratona, então eu estou mudando aos pouquinhos e você pode mudar aos pouquinhos também, sem loucura, sem bagunça. Beleza? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque eu quis falar mais calmo, do meu jeito mesmo. Estou acostumando ainda a gravar vídeos para o YouTube. Então, por isso que ele ficou mais longo um pouquinho. Eu quis fazer algo mais calmo, com conteúdo que eu gosto de falar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, comenta aqui o que você quer ver no canal, comenta sugestões para eu trazer para vocês. Entra lá nos links que estão na descrição, então lá tem meu Instagram, lá tem lá a minha newsletter, que toda segunda-feira eu te mando um e-mail, que vai cair na sua caixa de e-mail, para você começar a sua semana melhor do que você terminou a semana anterior, então com insights como esse desse vídeo. E esse planner que eu te mostrei aqui, numa versão de um pouquinho diferente, vou colocar aqui a versão que vai para vocês. Nessa versão aqui, ele está no link, num dos links da descrição também. Então aqui você vai ter um planner, você vai ter um controle de hábitos, controle de estudos, leitura, um diário. Se você posta nas redes sociais igual eu, você vai ter um jeito de controlar suas finanças, investimentos, treinos, enfim. Você só não vai ter aqui meus documentos e meu trabalho, porque isso é pessoal. Mas o resto você vai ter tudo, tá bom? Tá lá no link da descrição. Você deixa seu e-mail, você vai receber um e-mail na sua caixa de entradas do seu e-mail com um link. Você vai clicar nesse link e aqui, como eu estou no tablet, vai ser um pouquinho diferente de você para o computador. Mas você vai vir aqui e vai duplicar, beleza? E aí o Notion, que é o aplicativo, você vai ter que fazer uma conta no aplicativo para baixar. O Notion, ele tem um aplicativo para celular, tem aplicativo para computador, ele é um site, então vai dar para você acessar pelo site. É aqui que eu organizo a minha vida, meu planner. Já mostrei em outras coisas, quando eu falei da gestão de tempo, eu mostrei esse planner aqui, ensinei você a mexer na parte dele de planejamento de tarefas e outros dias eu vou ensinar vocês a mexer em outras coisas. Mas ele é gratuito, tá lá, só colocar seu e-mail você vai receber e é isso aí. Beleza? Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a abrir sua cabeça para algumas coisas, tenha te ajudado a pensar de uma forma diferente e eu espero também que esse vídeo tenha te ensinado que você pode melhorar a sua vida sem fazer loucura que a gente está acostumado a ver na internet. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, deixa o joinha aí, comentem para o YouTube me recomendar para outras pessoas, tá bom? Então isso aí é nóis. Tchau, obrigado.